Pessoal, agora nós já falamos sobre o ramal de ligação. Ramal de ligação a gente viu como uma responsabilidade da CEMIG. A CEMIG tem que fornecer mão de obra, tem que fornecer condutores, fornecer conectores, etc. E aí, a partir do ponto de entrega, que nós vimos também onde que fica, a gente tem um ramal de entrada, que é aquele conjunto de condutores que vai desde onde está conectado ali o ramal de ligação até a medição. Então nós vamos falar agora sobre o ramal de entrada e algumas observações importantes que a gente tem a respeito da construção de padrões. A gente vai ver tudo aqui agora, tá bom? Depois a gente vai ver sobre caixa de medição e aterramento separado também. Então, vamos para a tela do computador que eu vou precisar para poder estar fazendo alguns desenhos mostrando para vocês, beleza? Pessoal, seguinte, primeira coisa que a gente precisa falar a respeito dos condutores, tá? A CEMIG estabelece que os condutores do ramal de entrada, o neutro, deve ser em cor azul. Cor azul. As fases, a gente vai utilizar qualquer cor, tá? Qualquer cor, exceto azul, verde ou verde e amarelo. Por quê? O azul é para o neutro. O verde ou o verde e amarelo é utilizado para o condutor de proteção que faz o terra de edificação. Então, faz qualquer cor menos essas três aqui, ó. Nem azul, nem verde e nem verde e amarelo. Beleza? Outra observação importante. Para o ramal de entrada, a gente pode usar condutores flexíveis ou rígidos, tá? Porém, existe uma observação muito importante. Se eu estiver falando de caixa CM14, CM13 ou CM3 LVP. Lá fala o seguinte, nessas caixas aqui, onde a medição está para a via pública e o acesso à proteção geral é do outro lado, olha só, o neutro que vem desde lá de cima do pingadouro, tá? Neutro. E as fases entre o relógio e o disjuntor, eles devem obrigatoriamente ser feitos em cabos flexíveis, tá bom? Olha só, é o neutro desde lá de cima do pingadouro e as fases entre a ligação do disjuntor e o medidor e também, por último, aqui ó, o ramal interno do consumidor. Se for esse tipo de caixa aqui, ó, CM14, CM13 ou CM3 LVP, o neutro desde o pingadouro, cabo flexível, as fases flexíveis no trecho que liga o medidor e o disjuntor e a parte que sai para atender a edificação do cliente, que é o ramal interno do consumidor. Obrigatoriamente cabos flexíveis, tá bom? Ela fala que alternativamente, se quiser deixar tudo flexível, também pode, não tem problema. E outra observação bacaninha, sempre que a gente for utilizar cabo flexível, as pontas, elas precisam ter terminais, as pontas que a gente liga nos disjuntores, no medidor, lá em cima não precisa, tá? Porque lá em cima é um conector de perfuração, mas onde a gente for enfiar esse cabo para fazer uma conexão, terminal tubular, aquele maciço de encapsulamento que a gente faz com aquele alicate hidráulico, você pega ele, coloca na extremidade do condutor ali, utiliza o alicate hidráulico para prensar, para ficar bem firme, tá? Então, se for cabo flexível, as conexões que vão dentro ali do disjuntor e do medidor, eu preciso ter esses terminais aí, é obrigatório. Se for rígido, não precisa. Lembrando que rígido, para essas caixas aqui, CM14, CM13 e CM3 LVP, é vedado fazer esses trechos aqui, ó, tá? Entre a medição e o disjuntor e o ramal interno do consumidor. Beleza? Olha só, pessoal, agora aqui vale a gente
é interessante a gente falar também sobre a observação de algumas sobras de cabos que a gente tem que deixar, tá? Para que a CEMIG possa fazer conexão, para que você possa ligar o cabo no medidor. Então o ramal de entrada você tem que deixar uns pedacinhos sobrando para o negócio não ficar muito na conta, porque senão a CEMIG chega lá e reprova. Aí é o seguinte, lá no pingadouro, isso aqui nós estamos falando de ramal aéreo, né, gente? Óbvio. Pingadouro lá em cima, você tem que deixar uma pontinha de cabo sobrando de pelo menos 60 centímetros. Deixa eu voltar aqui que dá uma bolinha feia ali. Aí, ó. Pelo menos 60 centímetros. Se quiser deixar mais, não tem problema. Mas pelo menos 60 centímetros lá em cima, para o pessoal do CEMIG pegar o ramal de ligação, juntar com o ramal de entrada e colocar o conector para ficar belezinha ali. Pelo menos 60 centímetros. Então, pingadouro, pelo menos 60 centímetros. Dentro da caixa de medição, tá? Dentro da caixa, a gente tem duas situações. Ligação a 2 fios, que é a monofásica, né? O nêutron a fase. Ele pede para deixar 80 centímetros, tá? E ligação a 3 e a 4 fios, que aqui seria bi e tri, deixar 1,20 m sobrando para o pessoal da CEMIG ter condição de pegar o cabo, fazer a curvinha nele ali e ligar na parte de baixo do medidor. Observação importante, tá? Isso aqui serve tanto para medição direta quanto indireta. Você deixou esses 1,20 m aqui para ligação a 3 a 4 fios, atende tanto o padrão de ligação direta quanto indireta. Então não precisa preocupar em deixar mais do que 1,20 m aqui para ligações a 3 e 4 fios em qualquer uma das situações. Beleza? Então a gente falou aí sobre a sobra dos condutores. Agora eu vou fazer uma outra observação geral bacaninha. Aqui é o seguinte, com a caixa no novo padrão, o medidor fica aqui desse lado e aqui eu tenho o disjuntor. O que acontece? Antigamente, quando não era desse jeito, o nêutron descia pelo ramal de entrada e passava direto para o aterramento aqui, na haste que fica aqui no solo, né? Agora, isso não acontece mais. O nêutron, ele entra no medidor, sai do medidor para então ser aterrado. E no meio do caminho aqui, você faz uma ramificação nele para poder entregar no ramal de saída aqui do consumidor, certo? O ramal interno do consumidor. E aí, o que pede lá? Todas essas conexões que forem feitas dentro da caixa, de nêutron, de terra, do que é que for, fazer uma proteção com fita isolante e autofusão. Na prática, o pessoal não usa fita isolante. Essas conexões aqui, o pessoal faz só com autofusão, tá? Na prática, todas essas conexões, seja aqui embaixo na terra, seja aqui dentro da caixa, o pessoal utiliza fita de autofusão para ficar um negócio bacana mesmo. Não ter perigo da CEMIG chegar lá, essa fita aqui é mais ou menos. Agora, gente, vamos fazer algumas observações bacaninhas aqui também. Isso aqui também tem que ficar esperto. Olha só. Aqui vai ter o eletroduto que desce com o ramal de entrada, certo? Esse ramal de entrada, o eletroduto dele, ele tem que ficar visível até o momento da ligação pela CEMIG. Para evitar que o cliente faça algum tipo de cambalacho lá. Você não sabe, o pessoal do CEMIG não está vendo se tem algum cabo sobrando lá, e o que está saindo lá em cima, o que está saindo lá embaixo. Para evitar que você faça um gato, o pessoal do CEMIG pede que o eletroduto fique visível em todo o seu contorno, tá? Por ocasião da ligação do padrão. Isso aí vale tanto para ramal aéreo quanto para ramal subterrâneo. Você não pode concretar e já mandar a terra por cima, etc. e tampar, não. Você tem que deixar o eletroduto visível 100% do seu contorno. O pessoal identificar até se o material utilizado está dentro da especificação, está conforme a norma estabelece ali, tá? Então, não pode concretar essa parte aqui do eletroduto ramal de entrada, seja ele aéreo ou subterrâneo, tá bom? Agora, gente, isso aqui nós vamos falar é naba para tudo quanto é lado, principalmente em vistoria de
geração distribuída. Olha só para você ver. Vamos pôr uma caixa de medição aqui, ó. Você tem uma caixa de medição. E aí o que acontece? Você deve guardar obrigatoriamente pelo menos 30 centímetros a partir. Eu aconselho que se faça a partir da lateral da caixa para não ter erro mesmo. Ou dessa lateral ou dessa lateral. O cavalete de água. Olha só, cavalete de água. Pelo menos 30 centímetros, tá, gente? Mínimo 30 centímetros. Para cá ou para cá. Se você fizer aqui embaixo da caixa de medição, naba, tá? E o maior problema é o seguinte: uma das primeiras coisas que liga na obra é o padrão. E depois o cara vai lá, liga a água, liga os negócios, tudo. Quando vê, tá tudo fora da norma. E aí fica, como o padrão já tá ligado desde o início, não mexe mais, né? A CEMIG não volta lá. Aí o cara faz cavalete, bota energia solar, chama a CEMIG para fazer vistoria. E quando a CEMIG chega lá, esse cavalete tá aqui embaixo, aqui, ó. Porque se a CEMIG tivesse visto isso desde o início, quando ela foi ligar o padrão, ela já tinha reprovado. Na ND 5.1 fala que não pode. Então, isso aí todo mundo da CEMIG sabe. O pessoal chegou lá, viu o cavalete que foi colocado no segundo momento embaixo do padrão, naba, tá? Reprova na hora. Então, fica esperto com isso aqui, ó. Cavalete de água também tem, assim como faixa de servidão e algumas outras coisas, você tem que observar no momento da visita técnica. Deslocar para a direita ou para a esquerda a partir da lateral da caixa, mínimo de 30 centímetros. Beleza? E aproveitando que a gente já falou aí do cavalete de água, vou falar de uma outra coisa que é naba para tudo quanto é canto, ó. Olha só. Vamos supor aqui que você tem uma marquise, tá? E você tem um ramal de entrada aqui, ó. Tá ancorado aqui nesse ponto. Aliás, um ramal de ligação tá ancorado aqui nesse ponto. O que que fala? Duas coisas que nós vamos observar. Essa marquise aqui, ó. Ela não pode ter um avanço maior que 60 centímetros. Se tiver, dificulta o pessoal. Vou fazer um desenho aqui como se fosse de perfil, tá? O pessoal da CEMIG chegar com a escada aqui para encostar, ó, vai ser difícil de encostar a escada aqui na parede. E obrigatoriamente, tá? Nesse ponto aqui precisa de ter um olhal, terminal de olhal para ancoragem da escada. Se for ramal embutido, tá, gente? Se for ramal poste ou pontalete, onde o negócio está aparente, o pessoal amarra no próprio poste ou no próprio pontalete. Mas se for ramal embutido, igual aqui dentro da parede aqui, ó, tá aqui a ancoragem, você tem que, vamos supor, fazer aqui embaixo fica mais fácil. Aqui está o ponto de ancoragem do ramal de ligação. Você tem que dar uma distância de pelo menos 30 centímetros na horizontal e na vertical, seja para baixo ou para cima aqui, direita ou para esquerda, tá? 30 centímetros para um lado, para direita ou para esquerda, e mais 30 para baixo ou para cima. Você está colocando esse olhar para o pessoal do CEMIG amarrar a escada. Chegou aqui, marquise deu mais que 60 centímetros, reprovado. Não tem show, não tem véu. Eu tô vendo os caras mandar quebrar a marquise por conta disso aqui. Antigamente, quando não tinha geração distribuída, eles iam lá e não reclamavam não. Mas agora, o que eles puderem fazer para te jogar no chão, eles fazem. Então, olhou lá, marquise deu mais que 60 centímetros, esquece. E ramal embutido, faltou terminal de olhar, fez ancorar a escada. Então, ficar muito esperto com isso aqui também, que se a edificação não tiver, você fez visita técnica lá para poder vender para o seu cliente. Chegou lá, não tem olhar e não tem, a marquise passou de 60 centímetros, reprovado. Beleza? Então, as observações que a gente tem que fazer aí, que parece coisa boba, mas são observações importantes, tá? E agora, eu vou fechar essa aula para a gente fazer uma aula para a gente falar exclusivamente sobre ramal subterrâneo, que tem algumas especificidadezinhas. Beleza? Ramal de entrada subterrâneo, próxima aula. Valeu!